Olá, queridos. Boa tarde. Olá, amados. Como vai vocês? Tudo bem? Que bom estarmos aqui novamente, juntos. É muito bom poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. E melhor ainda é que nós estamos aqui formando líderes, formando futuros professores, educadores, facilitadores, pessoas que um dia também, se já não colocam isso em prática, vão também colocar. Isso para mim é uma bênção de Deus, é uma vitória do Senhor em nossas vidas. É muito bom estar com vocês, é muito bom estar com essa turma, é muito bom saber que o Senhor tem nos dado esse tempo para estarmos juntos, estarmos alicerçados no reino, naquilo que Ele tem para nós, e que nós possamos verdadeiramente aproveitar, né? Aproveitar esse tempo que Deus tem nos dado, aproveitar tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. E estar com Jesus é muito bom mesmo, né? Vamos lá? Eu quero compartilhar com vocês aqui a nossa aula de hoje, língua portuguesa, usando uma nova ferramenta que o Senhor tem nos dado, não é? Que é o Zoom. Deus é fiel e poderoso. Graças a Deus que Ele nos dá a capacidade de podermos melhorar cada dia mais, né? E nós estamos aqui para aprender mesmo com os outros. E hoje nós vamos fazer algo bem diferente, né? Nós vamos começar esta aula com uma adoração ao Senhor, com o louvor e com a língua, com a linguagem de sinais, né? Porque é também uma língua falada, é também um código e é também uma forma de expressão. E o Brasil ele está entre os primeiros países do mundo onde há mais surdos mudos. E que se você tem facilidade de aprender a língua, se você pode fazer isso, faça. Faça, estude, e que Deus fale ao seu coração, assim como Ele falou com o meu. Que o Espírito de Deus faça aquilo que está no coração dele para falar conosco. Medite neste louvor, medite na letra deste louvor. Essa é a nossa palavra nessa hora de aula. Não sei se é manhã, tarde ou noite que você está vendo, mas Deus quer falar contigo através deste louvor. Aleluias. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus está falando conosco nessa hora. Não importa onde você parou.
Deus te chama. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas, Ele mandou a te salvar. Pega o que Ele te entregou, e volte para o mar, que é o teu lugar, que não vai dar a rede. Eu não vou separar. Esse é Deus. Não importa as suas lutas, Deus vai te levar. Coisa. Chegou o tempo de Deus na sua vida. Não é hora de parar. Deus conta com você. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é aquele que conhece a sua vida. Deus é aquele que sabe exatamente o que você tem passado, o que você precisa, o que você necessita. Deus é aquele que está contigo nesta luta, nesta batalha, nesta peleja. Mas Ele tem um recado para você nesse dia. Não largue a sua rede, não largue o seu ministério, não largue aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Deus, Ele não está alheio à situação que você está passando. Ele está com seus olhos atentos e Ele está vendo tudo, e no momento certo, Deus vai entrar com providência e vai agir ao seu favor. Eu quero orar por você, quero orar com você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, quero diante do Senhor te agradecer, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez nesta aula de língua portuguesa. Deus, entendemos que não estamos aqui apenas para estudar uma língua, para aprender, Senhor, sinais, códigos ou linguagens, mas estamos aqui primeiramente, Senhor, para ouvir a tua voz, para ver o Senhor falar conosco, porque estamos aqui, Senhor, amado, para sabermos melhor nos comunicarmos, ó Deus, com os outros. Ah, Senhor, acerca do teu evangelho, acerca, Senhor, da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá a mente de Cristo, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não nos deixa olhar atrás, não nos deixa tirar a mão do arado, não nos deixa perecer em meio às lutas, Senhor. Somos teus filhos, Pai, que nesta hora escutam, Senhor. Ó Deus amado, esta aula, o Tu conheces a vida de cada um deles e Tu sabes exatamente o que eles precisam. Por isso, Senhor, seja a resposta da oração de cada um deles. Ó Deus, que eles sejam tocados pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa renovar o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação. Que o Senhor possa abençoar o trabalho de suas mãos e repreender toda ação e toda seta do inimigo, para que eles possam ir avante, olhando para
o Senhor, que é o autor e consumador, ó Deus, de vossa fé. Pai, em nome de Jesus, abre nosso entendimento, porque queremos mesmo, Senhor, falar melhor, escrever melhor, tudo isso para a glória do teu nome, para o crescimento do teu reino e para que possamos ser agentes do Senhor na terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje nós vamos, que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aos seus corações. Hoje nós vamos fazer uma revisão, né, na nossa quinta aula hoje, e nós vamos fazer uma revisão daquilo que a gente já aprendeu desde a primeira aula, daquilo que a gente já deu desde a primeira aula. Então, pega aí as suas anotações, pega a sua apostila e a sua Bíblia também, né? E vamos estudar um pouquinho. Eu quero dizer que Deus ele não nos dá nada que ele não vai usar depois. Então, se Deus ele está nos dando algo, é porque ele vai querer nos usar nessa área em algum momento de nossas vidas. Porque Deus ele não perde tempo, ele não fica perdendo tempo em fazer coisas inúteis. Tudo que ele faz é útil, é para que o nome dele seja glorificado, é para ser usado, é para ser praticado. E às vezes a gente não entende, ai, por que isso agora? Ai, por que isso está acontecendo? Mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Amém? Então, hoje nós vamos revisar um pouquinho daquilo que a gente já aprendeu e eu espero que se ficou alguma dúvida no meio do caminho, que agora seja a hora de a gente tirar essas dúvidas. Eu quero dizer que eu estou disponível, vocês aí têm os meus contatos, vocês podem tirar todas as dúvidas que vocês quiserem comigo, eu estou aqui para isso, né? Para a gente junto poder chegar em um objetivo comum. Então, vamos lá. A gente falou sobre linguagem. Então, linguagem, língua e fala. Nós acabamos de assistir um vídeo onde há vários tipos de linguagem, né? Por sinal, um vídeo lindo que fala muito aos nossos corações. Tem a linguagem, tem a língua e tem a fala em um vídeo só. Mas a gente ainda lembra o que foi que a gente deu sobre isso? Linguagem é qualquer sistema de sinais, símbolos, recursos, vários que o ser humano utiliza para se comunicar. Então, o que é linguagem? É tudo aquilo que transmite a comunicação, aquilo que quer nos dizer alguma coisa, aquilo que quer transmitir para nós uma mensagem. Esse tipo de linguagem pode ser variados, pode ser com sinais, com símbolos, com recursos, pode ser visual, pode ser apenas manual, pode ser apenas se você olha e você já consegue decifrar a mensagem que o outro está passando. Então, tudo isso é linguagem. O corpo fala, né? O nosso olhar fala, a nossa boca, mesmo fechada, ela tem uma comunicação com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E nós vimos aí uma linguagem de sinais que, ultimamente, né, a partir desde do ano 2000 para cá, tem se evoluído cada vez mais, porque o número, né, de pessoas surdas, mudas está crescendo muito, principalmente no Brasil. E nós precisamos aprender a linguagem de sinais para que a gente possa evangelizar também essa classe de pessoas que faz parte dos povos não alcançados do Brasil. São surdos mudos. Eles estão em quarto lugar de pessoas menos evangelizadas. E nós precisamos mudar essa estatística. E Deus conta comigo e com você para isso. Então, a língua é um código verbal pertencente a determinado grupo de indivíduos. Existem duas modalidades de línguas funcionais. Então, linguagem é todo tipo de comunicação, mas língua já é um código verbal, é algo falado. É aquilo que a gente fala, é o português, é o inglês, é o francês, é o espanhol, é o crioulo. Por quê? Porque ele pertence a um determinado grupo de pessoas. Isso nós denominamos de língua. Então, qual é a língua oficial do Brasil?
a língua portuguesa. Fala é a utilização individual que cada pessoa faz da língua. Cada indivíduo que fala ou escreve tem o seu jeito próprio, particular de utilizar as palavras para comunicar suas ideias, sentimentos e experiências. Então, a fala, cada pessoa tem o seu tipo de fala. Ela se expressa de um jeito. Às vezes tem pessoas que não conseguem falar devagar, falam rápido, às vezes falar de forma ríspida, e parece até que aquela pessoa é grossa ou aquela pessoa não tem educação. Não, é o jeito que ela tem próprio de falar e que é particular dela. Claro, ela pode se educar? Pode, mas provavelmente ela não vai mudar essa forma peculiar que só ela tem. Já tem outras pessoas que falam calma, fala serena, às vezes até enjoa de tão devagar que a pessoa fala, que a gente às vezes até perde a paciência de ouvir uma pessoa prolixa falar, uma pessoa que demora muito, que vai contar um caso, aí conta todos os detalhes. É o jeito particular que ela tem de falar. E às vezes isso irrita aquelas pessoas que são mais práticas, que querem correr, que querem entender logo o final. Às vezes a gente, não, conta logo o final dessa história, que eu não quero mais ouvir, não é? Mas é o jeito particular que cada um tem de falar. E que bom, né, que cada um tem o seu jeito. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Ia ser uma complicação, né? Então é bom que a gente entenda esse tipo de linguagem. Por quê? Porque a gente começa a entender o outro, porque às vezes há muito conflito, porque que pessoa ignorante. Não, é o jeito de falar da pessoa que é forte, né, que é incisiva, que é objetiva. Isso falando de pessoas que têm esse jeito. Eu não estou falando aqui de falta de educação, que aí já é outra coisa, que não tem nada a ver com o tipo de fala. Elementos da comunicação. Isso é muito importante, principalmente no nosso contexto cristão, evangélico, protestante, como vocês queiram denominar. Por quê? Porque nós somos 100% emissor e 100% receptor. Por quê? Porque a partir do momento que eu comunico algo, que eu levo uma mensagem de Deus, eu estou sendo emissor, porque eu estou levando para alguém, mas também estou sendo receptor, porque eu estou recebendo de Deus. Então, há dentro da comunicação essa linhagem, essa linha emissor, mensagem e receptor. Então, quando eu estou ministrando a palavra do Senhor, eu estou exercendo esses dois papéis, tanto de emissor quanto de receptor. Emissor, porque eu estou emitindo a mensagem, e receptor, porque ao mesmo tempo eu estou recebendo aquela mensagem. No meio do emissor e do receptor tem o contexto. Contexto é referente à mensagem, ao código, ao canal, à comunicação que eu quero falar, que eu quero passar. A minha mensagem, o que é que eu quero passar, isso é um contexto. E todo contexto fora do texto vira pretexto. Então, assim, eu preciso entender qual o contexto daquilo que eu estou falando ou daquilo que eu estou ouvindo. O porquê disso? Como isso começou? Quando a gente começa a compreender que o contexto é tão importante, é peça fundamental dentro da comunicação, os conflitos diminuem muito. Por quê? Porque eu escuto algo, eu recebo algo como receptor de alguém e eu vou analisar o contexto. Quem falou, onde falou, por que falou, quem estava próximo. Então, quando eu faço todo esse caminho da comunicação, eu consigo chegar ao ponto central da mensagem. E, às vezes, o que eu ouvi foi totalmente diferente do que aconteceu. Entendeu? Por isso que é tão importante a gente entender o contexto daquilo que nós estamos vivendo. E quando nós falamos de textos bíblicos, principalmente,
todo texto bíblico tem um contexto. Eu não posso simplesmente pegar um verso bíblico, retirar da Bíblia e usá-lo como verdade absoluta, se eu não sei por que ele está escrito ali. Então, eu volto lá para a hermenêutica e começo a aprender o quê? Que a palavra do Senhor precisa ser estudada com algumas perguntas. Por quê, para quem, onde e como. Isso, tudo junto, elabora o meu contexto. E a partir do momento que eu conheço o meu contexto, a partir do momento que eu sei aquela história, que eu sei por que aquilo está ali, a minha comunicação fica clara, objetiva, e eu consigo passar isso de forma real e as pessoas vão receber também de forma tal que não haverá confusão e nem má interpretação. Certinho aí? Então vamos lá. Os elementos da comunicação. O emissor é quem emite, codifica a mensagem. No caso, quem está com a fala no momento, ele é o emissor. Receptor é aquele que recebe e que vai decodificar a mensagem. Por quê? Porque a mensagem é um código. Eu falo de forma usando código. E quem vai ouvir precisa decifrar esse código. Por isso que a minha fala precisa ser clara e objetiva. Mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor. E código é o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da mensagem. Referente ao contexto relacionado ao emissor e ao receptor. E o canal nada mais é do que o meio que essa mensagem circula. E o canal pode ser vários tipos, né? Pode ser a fala propriamente dita, na linguagem oral, pode ser na linguagem manual. Tem pessoas que falam mexendo as mãos e que explica tudo, e que o corpo também fala. Pode ser na língua de sinais, pode ser na escrita, na pintura. Às vezes a gente vê um quadro, né? Pablo Picasso mesmo, tem quadro deles que você olha e você não consegue entender direito o que ele quer passar. Mas aquele quadro tem uma comunicação. Aquele quadro ali quer dizer alguma coisa. Tudo tem uma história, tem um porquê. As músicas são verdadeiros canal de comunicação, porque todas as músicas, eu falando aqui de boas músicas, tem uma história, tem um porquê, é um elemento principal, tem um contexto. Então, quando você para estudar uma letra de uma música, você vai entender que o autor daquela letra, ele quer dizer alguma coisa conosco. E nós precisamos entender o que ele quer dizer. Tem músicas que são bem objetivas, a gente já sabe, tem outras que são um pouquinho mais complicadas. E aí a gente precisa de um tempo maior. Formas de linguagem não verbal. Não utiliza os sons do aparelho fonador. Então, a linguagem não verbal, ela é uma linguagem que eu não preciso falar. É uma linguagem através da pintura, através do desenho, através das imagens. É um tipo de linguagem. Verbal, utiliza o som. E mista é aquela linguagem que tanto existe o som, como também não existe o som na mesma imagem ou numa mesma situação. A gente estudou isso e na segunda aula, se não me engano, quando a gente falou sobre linguagem, na primeira aula, quando nós falamos sobre linguagem, que a gente viu que tinha uma situação que o professor chamava para ir todo mundo fazer a aula de natação, e Mônica, ela fazia uma cara feia reclamando, né? Porque ela não queria fazer aquela aula, mas ela ficou caladinha, mas o seu rosto, né? A sua face, a sua expressão facial disse exatamente o que ela não estava querendo, não estava a fim de fazer aquela aula. Então, não precisou ela verbalizar, mas todo mundo que olha a imagem compreende. E às vezes a gente também é assim, né? Às vezes a gente não abre nem a boca, mas a nossa cara
diz tudo, já fala tudo, já entrega a gente de bandeja, principalmente quando é alguma coisa assim que a gente não está muito afim de fazer, não está muito concordando, e a gente se cala, né, para evitar conflitos, mas o nosso rosto entrega na hora o que a gente quer dizer. Quem é muito transparente é dessa forma, não consegue esconder muita coisa, não. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Por que isso aqui é importante? Porque quando eu vou construir o meu sermão, eu preciso saber escrever bem as classificações das palavras, para que eu faça as separações corretas, para que eu faça o uso correto das palavras. E as palavras podem ser classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Monossílabas possui apenas uma sílaba, dissílabas possui duas sílabas, trissílabas possui três sílabas e polissílabas são aquelas palavras que possuem quatro ou mais sílabas. E aí nós temos alguns exemplos que vocês podem estar estudando depois, tá bom? Encontros consonantais. Isso é tão importante porque, às vezes, a gente confunde encontro consonantal com dígrafo. E quando acontece de a gente confundir encontro consonantal com dígrafo, automaticamente a gente vai escrever errado. É certo. Na hora que a gente precisar fazer uma separação, ou na hora que a gente precisar analisar o som de uma palavra, a gente vai errar. Por isso que a gente precisa realmente saber quem é quem na frase ou na palavra. Encontro consonantal é o agrupamento de duas ou mais consoantes sem vogal intermediária. Recebe o nome de encontro consonantal. Aí a gente vê aí alguns exemplos: pedra, plano, atleta, crise, porta, ritmo. Observe que os encontros consonantais, alguns dos encontros consonantais podem ser separados, outros não. Geralmente, eles não vêm seguidos ou eles não vêm acompanhados de vogal. Por isso é um encontro consonantal. Observe bem aí esses exemplos que eu coloquei aí para vocês darem uma olhadinha. Aí no nosso quadro embaixo, nós estamos vendo alguns dígrafos. Tá vendo? Olha ali, LH, NH, CH, RR, SS, GU, QU. E eu quero dizer que RR e SS se separam sempre. Em hipótese nenhuma, nós podemos deixar dois R's juntos quando essa palavra precisa ser separada. E nem o SS, tá bom? Isso aí é uma regra. Não pode ficar na mesma sílaba. Quando a gente faz assim, a gente está cometendo um erro gramatical e um erro de ortografia. Substantivos. Substantivos é a palavra com que nomeamos os seres em geral. Tudo que tem nome é substantivo. E as qualidades, ações ou estados considerados entre si mesmo. Os substantivos dividem-se em comuns, os que designam seres da mesma espécie. Então, toda vez que nós tivermos seres de uma mesma espécie, nós usamos o substantivo comuns. Menino, galo, palmeira, mesa, cama, toalha e outros mais. Próprios, os que aplicam a um ser particular. Nome de pessoas, nome de países, nome de estados, precisam ser escritos com letras maiúsculas. Isso é muito sério, porque eu vejo muito por aí pessoas que erram nisso, né? Que escrevem nome de pessoas, nome de país com letra minúscula. Não pode, isso é um erro gramatical.
Nome de pessoas, de lugares, de países, de cidades, precisam ser escritos com letra maiúscula. Nome de instituições também. Nome de instituições precisam ser escrito com letra maiúscula. Nunca, jamais com letra minúscula. Ok? Os substantivos também podem ser concretos. Os substantivos concretos são aqueles que designam seres de existência real, que realmente existem. Avô, mulher, pedra, leão, mesa, coisas que nós podemos pegar. Então, são seres concretos. Abstratos são aqueles que designam sentimentos ou estados dos seres. Beleza, coragem, saudade, amor, alegria. São estados, né? Como você está hoje? Ah, hoje eu estou cheio de alegria. Mas você não vê a alegria, você não pega a alegria, mas você sente a alegria. Então, isso é um estado do nosso ser. Isso é caracterizado como abstrato, certo? Simples, os que são formados de uma só radical, chuva, pão e bolo. Então, a gente já estudou isso lá na outra aula, que a radical, né, é a primeira palavra, ela tá única ali naquela frase. Então, ela é uma palavra simples, ela não tem um complemento. Por isso, ela é chamada de simples. Primitivos, os que derivam de outras palavras da língua portuguesa. Então, primitivo podem ser pedra, ferro, dente, trovão. Eu acho que até dei esses exemplos também. Porque, para falar de derivados, nós precisamos aprender o que são primitivos. Então, primitivos é toda palavra que pode dar outras, que podem formar outras palavras que derivam dessa mesma palavra. Exemplo, pedra é o primitivo. Qual seria o derivado de pedra? Pedreira, pedreiro. Ferro é o primitivo. Que palavra vem a partir deste nome ferro? Ferreiro. Dente, dentista. Trovão, trovoada. Mesa, mesada. Então, primitivo é a palavra que dá origem e derivados é a palavra que são formadas a partir desse primitivo. Advérbio é uma palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Os advérbios podem ser de afirmação, sim, certamente, e outros mais que a gente estudou, de dúvida, talvez, porventura, acaso, provavelmente, de intensidade, muito, muitíssimo, pouco, bastante, mais, menos, de lugar, abaixo, acima, aqui, ali, longe, perto, de modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, calmamente. Geralmente, todas as palavras terminadas em mente são advérbios de modo. De negação. Não, absolutamente tão pouco, também não. De tempo, agora, já, amanhã, depois. E eu lembro bem que a gente estudou advérbio falando sobre a questão da palavra de Deus. Quando nós estudamos advérbio, eu lembro que nós falamos sobre os versos bíblicos e nós usamos o verso Jesus chorou. E a gente viu naquele verso que há vários advérbios dentro de apenas duas palavras. Porque aí a gente vai começar a questionar: Jesus chorou onde? Por quê? Quando? Então, tudo isso designa os advérbios. Preposições. Preposição é uma palavra invariável que liga um termo dependente a um termo principal.
As preposições dividem-se em essenciais e acidentais. Essenciais são aquelas que formam as preposições. E acidentais são aquelas que classificam a palavra ou a frase, mas que também podem ser consideradas preposições, porque elas ligam as palavras formando uma frase. E o nosso bonequinho do help está aí pedindo socorro. Que é isso? Então vamos lá. As preposições essenciais são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, e entre, por, para, perante, sem, sob, trás. Isso aí eu aprendi lá na quinta série, nunca mais esqueci. São essas preposições essenciais. E as acidentais são aquelas de conforme, consonante, segundo, durante, mediante. São essas acidentais que elas ligam as palavras, mas elas não são propriamente dita uma preposição, mas elas podem ser consideradas uma preposição porque ela está ali para dar sentido à frase. Sujeito e predicado, porque nós estudamos na aula 4. Os termos essenciais ou fundamentais da oração são o sujeito e o predicado. Sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. Predicado é aquilo que se afirma do sujeito, ou melhor, é o termo que contém a declaração. Exemplo, o sino é a boca da saudade. Ela tem uma educação fina. Então, quem é o sujeito da frase é de quem se diz alguma coisa. Qual o predicado? O que se diz desse sujeito? O sujeito pode ser simples, quando tem apenas um núcleo, ou seja, apenas um sujeito na frase. Composto, quando tem mais de um sujeito na frase. Expresso, quando ele está explícito, ou quando você lê a frase e você já sabe quem é o sujeito. Eu viajarei amanhã. Quem viajará amanhã? Eu. Então, já sei que eu é o sujeito da frase. Ou oculto, quando ele não está na frase, mas quando eu leio a frase, eu já sei de quem eu estou falando. Viajarei amanhã. Então, se você vê nessa frase aí, não tem a palavra eu, mas eu sei que quando eu falo viajarei amanhã, eu estou me referindo a mim. Indeterminado, quando se não indica o agente da ação verbal. Atropelaram uma senhora na esquina. Quem atropelou? Ninguém sabe, ninguém viu. Então, essa é um agente indeterminado. Não sabe se foi homem, não sabe se foi mulher, sabe se foi uma pessoa mais idosa, não sabe se foi uma pessoa mais jovem, apenas que atropelaram. Não tem sujeito na frase, é um sujeito indeterminado. Predicado nominal, seu núcleo significa um nome. Ele vem com um substantivo ou um adjetivo ou um pronome. E o predicado verbal, o seu núcleo é um verbo. Então, todas as vezes que no predicado houver um verbo, e lembrando que verbo é tudo aquilo que indicação, estado ou fenômeno na natureza, ele é um predicado verbal. E por que isso é importante, Pro? O que eu vou fazer com isso na Bíblia, na igreja? Todas as vezes que eu ler uma frase e ela vir seguida de um verbo, eu vou entender que ali houve uma ação ou um fenômeno da natureza. Por isso que o verbo é importante. Mesmo porque o verbo, ele nos faz falar bem, né? Quando a gente conhece, a gente sabe um pouco de verbo, a gente conjuga os verbos corretamente, a gente fala corretamente também. O porquê. O uso do porquê também é muito importante. Viu? Se é. Normalmente, o porquê separado é usado no início das frases interrogativas. Então, todas as vezes que eu quiser fazer uma pergunta,
eu vou usar o porquê separado. O porquê separado com acento circunflexo no E, eu só posso usá-lo no final da frase. Quando eu faço uma pergunta e eu quero colocar o porquê no final da frase, eu preciso usar porquê separado com acento circunflexo. O porquê junto, eu só posso usá-lo para expressar respostas. Então, revisando, porquê separado, sem acento, começo de frases interrogativas. Porquê separado com acento, final de frases interrogativas. Porquê junto, sempre usado para respostas. Sinais de pontuação. O ponto é utilizado basicamente nas frases afirmativas ou declarativas. A vírgula é usada para regulamentar uma síntese. E falando sobre vírgula, nós vamos ver aqui, ó, como usar a vírgula. A gente usa em enumerações para separar elementos que se compõem. Aí tem um exemplo: Jesus Cristo é assim chamado, o Nazareno. Jesus de Nazaré, filho de Deus ou filho do Altíssimo. Então, para separar essas intenções de texto, essas informações, eu preciso usar a vírgula. O uso de vírgula serve para marcar o deslocamento de um termo na frase, por meio de uma pausa que altera a entonação. Então, todas as vezes que eu vejo numa frase uma vírgula, eu preciso respirar. Na fala, uma respiração, para poder continuar lendo, ok? Eu não posso sair atropelando na fala a intenção de exprimir isso. Não posso de jeito nenhum, eu vou estar doido. Eu preciso falar corretamente e devagar e com objetivo. Quando não devemos usar vírgula? Voltando aqui. Quando eu não devo usar a vírgula? Quando a minha frase não pode ser feita uma lista. Então, não posso fazer uma lista com essa frase, não preciso usar vírgula. Também não uso vírgula depois do sujeito. Não posso usar vírgula. Certo? Redação. Existem 3 tipos de redação: a descrição, a narração e a dissertação. A descrição é quando ela aponta as características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Então, Maria é amiga de Joana. Ai, você não conhece Maria? Maria, aquela baixinha, do cabelo liso, moreninha. Isso eu estou descrevendo Maria. Então, estou usando o tipo de redação ou de composição descritiva. Dissertação é o tipo de composição na qual expomos ideias gerais, seguidas de apresentação. Então, quando eu quero trazer uma ideia geral daquilo que eu quero falar, eu uso o termo dissertação. Quando eu não quero fazer uma descrição detalhada de alguma coisa, então eu vou fazer uma dissertação. Então, quando alguém disser para você, Ló, Maria, Joana, Fátima, me faça a descrição desse texto bíblico. Então, você vai pegar o texto bíblico e você vai descrever, vai falar exatamente, com riqueza de detalhes, tudo aquilo que está escrito naquele texto. Quando a pessoa disser, não, por favor, faça uma dissertação, você vai fazer um apanhado geral do texto e escrever em poucas linhas. Mas quando alguém te pedir para fazer uma narração, aí você precisa contar a história com fatos. E geralmente a narração envolve personagens, ou, melhor dizendo, envolve pessoas. Esses são os tipos de narração ou composição. Agora eu quero falar para vocês que dia 5 de maio foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa. O português é falado por 3,7% da população mundial.
é língua oficial dos 9 países membros da CPLP, que são eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste e Macau, bem como língua de trabalho oficial de um conjunto de organizações internacionais como a União Europeia, União Africana ou Mercosul. Você deu para você entender o quanto é importante a língua portuguesa? Deu para você compreender como é gostoso falar bem a nossa língua? Nós precisamos amar essa língua, porque essa língua tem pessoas de fora que vêm para cá para o Brasil só para aprender a falar português. E nós estamos aqui e às vezes nós falamos tantas outras palavras, né? Hot dog e outras palavras em inglês e esquecemos do nosso português, que é tão rico, que é tão complexo, mas que é tão bom de se falar. E aí você vê um bonequinho, né? Se equilibrando entre o notebook, o tablet e o celular, porque hoje essas ferramentas têm tomado o gosto de escrever, têm tomado o gosto da leitura, né, com o livro na mão, e vocês estão fazendo aí cópias, e eu queria que vocês fizessem isso com muito prazer, com muito gosto, porque vocês estão resgatando uma cultura, além de estar melhorando a letra e a leitura, né? Porque isso faz com que a gente fique mais aprimorado naquilo que Deus tem para nós. E eu tenho certeza que Deus tem muito, muito para fazer em nossas vidas. Vamos ficando por aqui com esse verso bíblico que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, que o meu coração e o seu coração estejam cheios da palavra do Senhor, estejam cheios da graça de Deus, estejam cheios de coisas boas, de palavras que edificam, palavras que incentivam, palavras que faz o outro ser melhor, buscar ser melhor. Fique com Deus, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores estejam com vocês. Eu quero orar nessa hora com vocês e agradecer ao Senhor pela sua vida. Obrigada. É muito bom estar junto com você. Deus poderoso e eterno, queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Senhor, por estar neste país chamado Brasil, por falar a língua portuguesa, por ser livre neste país onde não há perseguição, Senhor, Deus amado, daquilo que somos, do nosso credo, daquilo que acreditamos, onde as nossas igrejas não são fechadas, Senhor. Ó, Senhor, onde nós não somos apedrejados por te servir. Obrigada por morar nesse país. Obrigada, Senhor. E que nós sejamos boca de Deus para outros países te conhecerem. Abençoa, Senhor, os teus filhos, os teus servos, a sua casa, o seu celeiro, o seu ministério, que nós não viemos em momento nenhum voltar atrás daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Um beijo no coração. Amo vocês. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.